Olavo de Carvalho não vai fazer falta nenhuma para o bolsonarismo. Falta nenhuma. O que vai fazer falta para o bolsonarismo é a esperança que existia em 2017, 2016 e, obviamente, em 2018, de que o Bolsonaro fosse ser o vingador que fosse mudar o Brasil. O Olavo de Carvalho, ele significou muito para o antipetismo, são coisas diferentes. Quando o Olavo de Carvalho abraçou o Bolsonaro, ele já tinha feito um dano muito grande na sociedade, ele já tinha convencido jovens a se tornarem liberais, já tinha criado o sentimento antipetista, ele já tinha feito todo um estrago, e abraçar o Bolsonaro nem seria necessário. Se o Olavo de Carvalho tivesse abandonado absolutamente tudo, ainda assim o Bolsonaro teria sido eleito pelo estrago que ele tinha feito contra o político, contra a esquerda, contra o PT, essa nebulosidade a respeito do que é o comunismo, todos esses trabalhos do Olavo de Carvalho são trabalhos que não dependem mais do Olavo de Carvalho para continuarem. Então ele não vai fazer falta nenhuma. Mas uma reflexão que é muito importante fazer a respeito do Olavo de Carvalho, e eu peço licença para aqueles que não quiserem ouvir o que eu tenho para dizer nesse momento, é que o Olavo de Carvalho não era aquele cara covarde contra a nação brasileira. O Olavo de Carvalho, segundo a própria filha, era uma pessoa que tentava de todas as formas ser reconhecido pela esquerda. E como ele não foi reconhecido pela esquerda, ele se tornou um cara revoltado com a esquerda e usou todo o seu poder contra a esquerda. Então, é essa a reflexão que eu tenho que fazer a respeito do Olavo de Carvalho. Nós temos que começar a olhar para o lado e olhar quem está do nosso lado nessa luta, porque muitas vezes, e agora que estão acontecendo essas tretas, as pessoas, por pouca coisa, elas estão se sentindo em direções opostas. A gente tem que ter mais paz dentro da esquerda para a gente não produzir outros Olavos de Carvalho, porque Olavo de Carvalho é resultado de uma frustração, uma tentativa de reconhecimento como gênio que ele realmente era, apesar de que usou para o mal, uma tentativa de reconhecimento frustrada na esquerda que gerou esse Olavo extremamente reconhecido pelo liberalismo. E uma coisa que é preciso admitir, e eu falo isso em especial pelo carinho que eu tenho pela filha dele, é que o Olavo de Carvalho, apesar de que ele tenha sido um brasileiro que destruiu o Brasil ideologicamente, ele é um brasileiro que foi derrotado pela Covid-19, é uma perda nossa, é uma pessoa que morreu para a doença, tem que ser encarado dessa forma. É mais uma morte, é mais uma vitória da Covid contra a vida, e é mais uma derrota nossa como comunicadores, porque por mais que ele possa ser a raiz da ideologia contra o nacionalismo e contra o Brasil, todas as vezes que a gente não consegue trazer alguém para o nosso lado, a gente precisa encarar isso como uma derrota. Então, é uma derrota, em primeiro lugar, da Heloísa, que tentou de todas as formas trazer o Olavo de volta, e ela falou dessa forma comigo numa entrevista: o meu sonho é que meu pai voltasse a ser o Olavo de Carvalho que ele era antes, que ele era admirado por professores, por alunos, por todas as pessoas. Eu não quero que meu pai seja esse monstro que ele se tornou. Então, ela viu o pai morrer sem ter voltado a ser o Olavo que ele era antes, assim como nós vimos o Olavo morrer sem o Olavo ter se retratado das idiotices que fez. Então eu vejo isso como uma derrota. Quando a gente perde um oponente, não porque o oponente se rendeu ou veio para o nosso lado, a gente perde ele para uma doença, no final das contas é uma derrota. O olavismo não vai acabar pela morte do Olavo.